Você já se sentiu desconfortável com a ideia de pensar em se entregar verdadeiramente para alguém por medo de sofrer ou de se machucar? Se a resposta for sim, você não está sozinha. O medo de se envolver emocionalmente pode te afastar de relacionamentos profundos e significativos. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como lidar com esse medo e como evitar cair em relacionamentos superficiais que não te trazem crescimento e nem felicidade verdadeira. O medo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida de se envolver emocionalmente com outra pessoa envolve diversas experiências passadas e elas vão incluir relacionamentos que não deram certo, relacionamentos onde a gente sofreu, se machucou, onde a gente ainda carrega feridas, onde a gente se frustrou, onde definitivamente a gente não teve aquilo que a gente esperava daquela relação. Isso com certeza vai trazer insegurança para a nossa vida e vai afetar também a nossa autoestima e a forma como a gente se enxerga e enxerga os relacionamentos. Afinal de contas, quando nós temos experiências negativas, a gente acaba criando uma visão diferente daquela mesma situação. A partir do momento que eu tenho um ou mais relacionamentos que não dão certo, que não são como eu esperava, que eu me machuco, que eu sofro, que eu saio frustrada, eu vou começar a perceber os relacionamentos como algo perigoso. Eu vou começar a perceber os relacionamentos como algo que eu não devo estar, eu devo me afastar. E aí eu fico com medo de me envolver com outra pessoa, porque o que o meu cérebro sinaliza é justamente que aquela experiência vai me trazer um resultado negativo, vai me trazer um sofrimento ainda maior. Então a gente precisa entender que as experiências que nós vivemos do relacionamento, elas existiram por algum motivo. Então eu acreditava alguma coisa sobre relacionamento, ou sobre os homens, ou sobre as pessoas. A partir disso que eu acreditava, eu me relacionei com alguém e eu tive um resultado X dentro do meu relacionamento. Esse relacionamento não foi o que eu esperava. Eu fiquei frustrada, machucada, ferida e eu saí muito machucada daquela relação. Ou seja, a partir disso, a minha crença de que os relacionamentos não são bons, ela se fortalece ainda mais, porque eu comprovei na minha vida aquilo que eu pensava, aquilo que eu acreditava, mesmo que de forma inconsciente. Logo, todas as vezes que tiver a possibilidade de eu me relacionar com alguém, eu vou buscar fugir, me afastar, porque é muito perigoso que eu fique ali. E isso, obviamente, vai fazer com que você se afaste das pessoas, que você evite relacionamentos, ou que você sempre esteja se envolvendo com pessoas que vão replicar essa mesma história, essa mesma situação dentro da sua vida. Mas como a gente sabe, o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Logo, a gente sempre vai buscar pessoas para que a gente se relacione. Seja relacionamentos amorosos, seja com familiares, amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, colegas. A gente sempre vai estar se relacionando com alguém. As pessoas, elas são fundamentais na nossa vida. Nós sempre precisamos estar com o sentimento de pertencimento a algum grupo. E essa já é uma programação natural do ser humano. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. É por isso que sempre a gente busca relações. É por isso que é tão comum a gente perceber as pessoas solteiras, existe um padrão nessas pessoas. Por mais que elas neguem, elas sempre vão estar olhando para outras pessoas. Elas sempre vão estar buscando se relacionar com outras pessoas. Por mais que essas relações sejam superficiais, ela está buscando um relacionamento com a outra pessoa. E por que isso acontece? Porque nós não fomos feitos para ficarmos sozinhas. Então a gente sempre vai buscar um relacionamento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque o ser humano, ele deve viver em grupo, né? Então a gente acha uma pessoa e a gente constrói a nossa família e a gente vai estar pertencendo a determinados grupos. Sabendo disso, a gente precisa entender que não é saudável, que não é benéfico que a gente fique sozinho. Logo, quando a gente tem essa dificuldade, esse medo de se envolver emocionalmente com alguém, isso vai atrapalhar as nossas relações. Então a gente precisa compreender tudo isso para que a gente trabalhe esse aspecto na nossa vida e a gente possa construir relações mais saudáveis. Bom, então como que a gente vai fazer para lidar com esse medo de se envolver, com esse medo de se machucar, de sofrer, de passar tudo de novo aquilo que possivelmente a gente já tenha passado? A gente precisa primeiramente entender de onde vem esse medo, fazer um mapeamento, rastrear de onde é que ele está vindo. Então, de um relacionamento passado, de um relacionamento antigo, do relacionamento dos meus pais, do relacionamento de pessoas próximas,
De onde vem esse medo? Eu vi as pessoas próximas a mim sempre se machucarem, se frustrarem, sempre saírem mal de um relacionamento. Eu passei por relacionamentos onde eu sofri, me machuquei, onde realmente eu não tive o que eu gostaria de ter. É importante parar e fazer essa análise. Então faz esse mapeamento para entender quais são as feridas que ainda estão abertas, quais são as feridas que você ainda precisa curar, que você ainda precisa identificar e fechar para que elas não impactem numa próxima relação. Então esse primeiro passo de entender a raiz do medo, ela é muito importante, porque às vezes as pessoas também têm medo de se envolver com outras emocionalmente por medo de perder a independência, ou também elas não estão se sentindo confiantes o suficiente para se relacionar com uma outra pessoa. Esse processo também é bastante comum e acontece, mas a pessoa não percebe que é isso que está acontecendo. Ela simplesmente não se acha suficiente para estar em uma relação, ela simplesmente acha que ninguém vai querer ela simplesmente acha que ela nunca é boa o suficiente. Então, cada caso é muito particular e a gente precisa avaliar para saber qual é de fato o seu caso e o que você precisa fazer. Por isso que é importante mapear a raiz desse medo. Se você sente medo de se relacionar com outras pessoas, você precisa entender de onde vem esse medo. É autoestima baixa, autoconfiança baixa, é por experiências, é por frustrações, é porque você viu tudo isso acontecendo à sua volta desde sempre. Enfim, mapeia a raiz desse medo. O segundo passo seria justamente trabalhar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Independente de qual for a raiz desse medo, é preciso que você trabalhe esses dois aspectos, porque se você passou por experiências negativas, você vai estar com a tua autoestima e a tua autoconfiança abalada. Se você acredita que você não é boa o suficiente, que você não merece um bom relacionamento, também você vai ter prejuízos na sua autoestima e na sua autoconfiança. Então isso precisa ser trabalhado independente de onde venha esse medo. Então quando você acredita que você não é suficiente, que você não merece um bom relacionamento, que você nunca vai viver algo extraordinário na sua vida, você acaba se enxergando como uma pessoa menor, você acaba se vendo como não merecedora, como uma pessoa pequena, como uma pessoa que só vive relacionamentos frustrados, relacionamentos ruins, relacionamentos onde você não é bem tratada, enfim, N situações. Então é muito importante que você trabalhe isso, que você fortaleça essa sua confiança, essa sua autoestima, para que você perceba o seu verdadeiro valor primeiro. Porque se você não percebe o seu valor, a pessoa que está do seu lado também não vai perceber e muito menos reconhecer. Então é muito importante que você saiba o seu verdadeiro valor, aquilo que você merece, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita dentro da sua própria vida, para que aí sim você possa transparecer esse valor para a outra pessoa. Quando você sabe o seu valor, você se valoriza na sua própria vida, você não vai aceitar uma pessoa que está aquém daquilo que você merece. Você sempre vai selecionar uma pessoa que esteja pelo menos, o mínimo dessa pessoa é que ela esteja no mesmo nível que você, ou seja, que ela te valorize o mesmo tanto que você se valoriza, ou mais. Então é por isso que é tão importante a gente saber o nosso verdadeiro valor, porque vai impactar nas nossas relações e está relacionado com a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E o terceiro passo seria você ter uma comunicação aberta e clara. Não tem como a gente construir um relacionamento sem que a gente tenha essa comunicação muito bem alinhada e estabelecida. Então, ao invés de você sempre esconder os seus sentimentos por medo ou para tentar se proteger, você deve compartilhar os seus sentimentos, as suas expectativas, as suas inseguranças, porque isso vai fazer com que vocês tenham muito mais clareza e muito mais compreensão um sobre o outro. Se nós não falamos sobre aquilo que nós sentimos, se nós não colocamos quais são as nossas inseguranças, os nossos medos, se a gente não fala aquilo que deixa a gente desconfortável, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não acha legal, se a gente não fala aquilo que a gente está sentindo, como a gente está se sentindo em determinada situação, o nosso parceiro não vai saber que a gente está se sentindo mal ou que a gente está incomodada com alguma coisa. É um erro muito grande da nossa parte achar que o outro vai adivinhar ou que ele deve adivinhar o que está passando na nossa cabeça. A outra pessoa não faz ideia do que a gente está pensando e sentindo. Então nós precisamos sim falar para o outro. E quando eu reprimo esses sentimentos, esses pensamentos por medo, por insegurança,
eu acabo gerando um problema muito maior lá na frente, porque aí eu vou segurando tudo pra mim, o meu parceiro não faz ideia do que tá acontecendo e eu estou sofrendo em silêncio, eu estou me corroendo por dentro. Então isso não é o ideal e a gente precisa de uma comunicação muito clara, muito limpa, muito bem explícita dentro de um relacionamento. Basicamente, quando nós temos esse medo de envolvimento emocional, nós precisamos trabalhar profundamente o nosso autoconhecimento. A gente precisa entender os nossos padrões, a gente precisa entender por que a gente vive esse tipo de relação na nossa vida. Por que a gente está com esse medo? Por que nós estamos replicando esses ciclos? Por que isso está acontecendo? Porque nunca vai ser por acaso. Sempre vai existir algum motivo relacionado à nossa vida, aos nossos condicionamentos. Então a gente precisa fazer esse mapeamento. E é através do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, que você vai conseguir entender um pouco mais sobre tudo isso e vai impactar diretamente nas suas relações. Então, entendendo mais sobre quem você é, sobre os traumas que você carrega, sobre as feridas que ainda estão abertas, sobre seus medos, sobre as suas inseguranças, sobre a forma como você se enxerga, sobre a forma como você enxerga os relacionamentos, sobre a forma como você enxerga as outras pessoas. Entender sobre tudo isso vai fazer com que você saiba quais são os pontos que você precisa melhorar. Afinal de contas, se você não melhora esses pontos que estão em aberto, né, essas pontas soltas, você não vai conseguir se tornar uma pessoa diferente. E você vai acabar sempre nesses mesmos relacionamentos de frustração. Então, saber quem você é e se desenvolver como pessoa é extremamente necessário para que a gente saia desse ciclo de insegurança, de medo, de eu estar sempre fugindo das relações, porque não é esse o objetivo. A gente precisa inclusive ser intencional quando a gente está falando de relacionamento. Só que a gente só consegue ser intencional nas nossas relações se a gente sabe quem a gente é, se a gente sabe o que a gente está procurando, se a gente sabe o que a gente merece, se a gente sabe o que a gente tolera, se a gente sabe o que a gente não aceita. Enfim, primeiramente eu preciso saber sobre mim, eu preciso saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu desejo viver, os meus sonhos, objetivos. Eu preciso saber disso. E parece muito simples, muito básico, parece, né, algo muito superficial. Mas a maior parte das pessoas está perdida em si mesma, por isso que não conseguem encontrar um relacionamento saudável e equilibrado, porque nós sempre vamos nos relacionar com alguém que reflete aquilo que nós somos. Então, se nós queremos relacionamentos melhores, nós precisamos necessariamente nos melhorar. A gente precisa se tornar uma pessoa diferente, com traumas curados, com feridas fechadas, com padrões quebrados, com ciclos finalizados, com condicionamentos rompidos, para que a gente possa viver a nossa vida a partir daquilo que a gente considera melhor e não simplesmente uma réplica da vida das pessoas que estiveram no meu convívio até então. Então, para que a gente possa ter um bom relacionamento, construir um bom relacionamento, isso sempre vai começar por nós mesmas, sempre por um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, para que eu entenda sobre os meus padrões, para que eu mude o que for necessário e aí sim eu comece a me relacionar com a outra pessoa de uma forma diferente. Não aceitando qualquer coisa, não aceitando tudo, não acreditando que eu mereço pouco, não acreditando que eu nunca vou viver algo bom, muito pelo contrário, eliminando todas essas crenças e deixando livre a passagem para um relacionamento de qualidade, verdadeiro e equilibrado. Bom, lidar com o medo de se envolver emocionalmente com alguém é um processo e ele vai acontecer aos poucos. Quanto mais você se conhece, mais você entende a raiz desse medo, mais você trabalha os pontos necessários, mais você entende e mais você consegue se desprender desse medo para construir relações melhores. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, eu espero que tenha feito sentido e eu espero que ajude na sua jornada. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui embaixo desse vídeo para me sinalizar e também aproveita para se inscrever aqui nesse canal se você ainda não for inscrito. E aproveita e também me conta aqui nos comentários se você já teve algum dia medo de se relacionar com alguém. Obrigada pela atenção e até o próximo.